Tava todo acompanhando aqui essa entrada, esqueci de gravar. Aqui, ó. Canalzinho de alta. Vela com gatilho de rejeição da tendência de baixa, virando para alta. E aí nós fizemos essa entrada aqui. Essa vela aqui representa um gatilho de compra pra gente. Esse martelinho bonito aqui. E é isso. Aqui, apesar de eu ter traçado essa linha de suporte aqui, olhando para esse formato aqui, eu vejo uma figura de ombro, cabeça, ombro. Aqui, ó. Vamos começar daqui. Ó. O trader ele é cheio de imaginação com relação a figuras gráficas e no momento é isso que eu bato o olho e a minha imaginação vê. Aí a gente acaba trabalhando conforme um viés. E às vezes esse viés nos leva a visualizar uma entrada assertiva e às vezes não. Com base nesse viés que eu estou visualizando, a gente vai tracejar aqui, ó, uma linha. E se de alguma forma ele coincidir com isso aqui, vou até pegar em 2 tempos, se for o caso. Vou esperar aqui a expiração dessa vela para 30 segundos, ver como ela vai se comportar. Ela não esboçando uma reação de rompimento nessa linha de resistência, a gente faz uma entrada em 2 tempos, vislumbrando uma reversão aqui. Ó, ela não parece muito disposta a romper aquilo ali. Então a gente pega aqui em 2 tempos, tá? Agora, e a outra entrada, a gente vai fazer aos 2 segundos. Se eu estiver perdendo essa entrada, aos 2 segundos eu faço uma entrada de venda para tentar defender. E caso eu esteja certo, eu aumento até a minha taxa de lucratividade. Ó. Tentou descer, rejeitou e agora está forçando uma entrada. Poxa, não consegui clicar a tempo. Não consegui clicar a tempo. Então vamos esperar. Vamos esperar para ver se faz sentido essa figura que eu visualizei. Aparentemente sim. Aparentemente sim. Tá? Aparentemente sim. Então existe uma possibilidade de fato, isso aqui ser uma figura de ombro, cabeça, ombro, buscando reversão. E se confirmando essa figura de ombro, cabeça, ombro, o final dela é na base dessa perna inicial aqui, ó. Ficaria assim, desse jeito. Aqui, ó, voltamos aqui só para mostrar interessante, ó. Acabou que se confirmou, olha, exatamente aquilo que a gente falou, que estava vendo aqui, ó. Onde a gente até ganhou essa entrada, ó. E normalmente o final dela é aqui. O alvo para buscar seria aqui. Então, para quem opera Forex, né, para quem opera outros mercados de bolsa B3 tradicional, uma identificação dessa, a pessoa ela entraria aqui onde eu entrei, seguraria a posição, deixaria o trade desenvolver com um alvo e um stop aqui nessa região. Sairia da posição aqui nessa região. Ela acabaria estabelecendo aqui um stop por aqui mais ou menos, né? Colocaria um stop mais ou menos aqui. E o alvo ficaria aqui. Uma relação risco-retorno maravilhosa. Vamos ver o que a gente arruma aqui. Vamos ver o que a gente arruma aqui nessa brincadeira.
Rompeu e rompeu firme. Rompeu e rompeu firme. Com uma vela de autoridade. E eu peguei uma segunda taxa aqui, porque essa vela cresceu muito. E a ideia é essa retração. Ela fazer essa retração, defender a minha operação. E já que eu entrei errado, a gente pelo menos ganhar alguma coisa aí. E ó, segue firme, tá? Segue firme. Sem qualquer possibilidade de reversão. A gente vai estopar essa brincadeira. É preciso estopar essa brincadeira. Porque a gente leu o mercado errado. E acabou se expondo um pouquinho demais. Nenhum gatilho, nenhum sinal de que pretende voltar. Pessoal, eu tava operando aqui, né? De maneira relaxada. Ouvindo as minhas coisas, distraindo a cabeça. Esperando por oportunidades, gravando minhas entradas de forma a critério de registro para a gente estudar ou até mesmo para eu poder postar depois e de forma relaxada mesmo, relaxada que eu falo no comportamento, sem camisa, com roupa de dormir ainda. E diante dessa entrada aí que está registrada, eu preferi até me organizar, colocar uma blusa para a gente poder ficar minimamente apresentado, para eu poder comentar esse comportamento meu, né? Esse comportamento humano meu, porém inadequado para quem pretende se modular como trader profissional. Depois de muitos dias, depois de mais de 10 dias, eu quebrei o meu padrão operacional, porque eu errei 2 entradas em seguidas, não estopei e entrei com a mão maior, porque gerou em mim um desejo de recuperar. Eu identifiquei em mim 2 situações. Não aceitar que a minha leitura estava errada e juntamente com a não aceitação, o desejo de recuperação. Veio um monte de coisa na minha cabeça enquanto eu estava perdendo as entradas. Primeiro, eu joguei um valor alto. Depois eu tentei jogar um valor de proteção, mas como o valor já estava alto, isso deu um prejuízo na minha banca. E aí, isso acontece tudo muito rápido, muito rápido. E aí, então, eu não aceitei estar errado e não estopei. Não fiz o gerenciamento de risco. E fui para o sentimento de recuperação, que era o valor das minhas entradas de volta.
No final deu certo como vocês viram, porém, a tendência natural é que eu perdesse. E essa minha conduta é simplesmente a conduta que faz a gente, num momento de desleixo, num momento de falta de preparo, de racional, de disciplina, tudo isso que eu estou falando com você aconteceu comigo agora, é num instante que a gente quebra uma conta dessa. Eu sei que, por mais que a gente tente ser metódico, nós não somos máquinas, nós estamos sujeitos a sentimentos humanos, e esse é um dos sentimentos humanos. Por isso, da necessidade de sermos altamente disciplinados, da gente poder trabalhar de maneira que a nossa mente ela esteja blindada da melhor forma possível para evitar situações como essa. Porque imagina agora o sentimento que eu precisaria carregar comigo ao longo do dia, considerando que estamos na parte da manhã, onde eu vinha fazendo tudo certo esses dias, e de repente, num simples momento aqui de desleixo comportamental, essa banca ela virasse pó. Por isso que a gente está sempre falando sobre os riscos, sobre a responsabilidade, sobre a necessidade de você ter um mínimo de conhecimento técnico, o mínimo de preparo psicológico, o mínimo de disciplina, o mínimo de responsabilidade com relação a valores que você vai usar numa corretora para operar esse tipo de mercado, porque você está sujeito a tudo isso. Todas essas variações você está sujeito, inclusive a variação do seu humor, do seu sentimento. De repente, numa situação como essa, seus sentimentos escuros, seus sentimentos que você tem procurado botar lá, guardado numa caixa, numa cela, lá no interior, eles vêm à tona e você nem percebe. E aquilo ali te domina, e quando você vai se dar conta, você já perdeu um dinheiro alto, você já perdeu ali num simples movimento em que você foi desatento, desrespeitoso com você mesmo. Você perde todo o seu lucro da semana e, se bobear, você ainda quebra a sua banca. Então, eu deixo isso daqui como exemplo. Eu quero deixar exemplos não apenas dos meus acertos, mas eu acho que mais importante do que isso é deixar os exemplos também dos meus erros, para que esteja tudo aqui documentado, para que você veja os meus acertos, os meus erros, e isso seja de aprendizado para você, e que fique de aprendizado para mim, para que eu fique mais esperto nas próximas entradas, ok? Então, é isso, um grande abraço e até a próxima.